Se tem uma coisa que você precisa fazer nessa reta final para o vestibular da FATEC, especialmente se você for alguém que não teve muito tempo de se preparar antes, é revisar alguns assuntos que são vistos como mais difíceis por algumas pessoas. E é exatamente isso que faremos hoje em mais um vídeo da série FATEC em 20 dias. Esse guia básico para você se preparar para esse vestibular em tempo recorde. Se você ainda não me conhecia, eu sou a Lilian. Por aqui sempre venho trazendo dicas e informações valiosas para quem busca boas oportunidades por meio dos estudos. E nessa série especial da FATEC, eu venho trazendo de segunda a sexta-feira um vídeo por dia, sempre com algum conteúdo que vai te ajudar nessa reta final. E eu sempre estou de olho aqui nos comentários para saber quais são as maiores dificuldades de quem está acompanhando essa série, de quem quer mesmo passar na FATEC. E a Ana Paula, que está acompanhando a série, comentou que as maiores dificuldades dela são física, química, biologia e inglês. Por isso, hoje vamos falar sobre química, Ana Paula. Bom, e quem também tem alguma outra dificuldade, deixa aqui nos comentários. Lembrando que nessa série já teve vídeo sobre redação, sobre física, matemática, enfim. Então vale a pena também você conferir os episódios anteriores. E outra coisa que vale muito a pena para você que está em busca de um resultado muito bom no vestibular da FATEC, você que quer ter um preparo muito eficiente nessa reta final, quer realmente virar o jogo, é adquirir o plano de estudos FATEC para desesperados. Tem o link na descrição do vídeo do plano de estudos com desconto. Vamos lá então. Questão 40. Como sempre, se você está acompanhando a série, você já sabe, a ideia aqui não é apenas você saber a resposta da questão. Quem foca sua mente nisso é uma pessoa não muito inteligente, porque saber a resposta é muito simples. Qualquer pessoa que saiba ler um gabarito sabe a resposta. Mas na reta final de uma prova, a gente precisa aprender o máximo que a gente puder do jeito mais prático possível. Então a ideia aqui é que você também aprenda um pouco com essa resolução comentada. Inclusive, isso é algo que acontece bastante também no plano de estudos FATEC para desesperados, porque além do cronograma de estudos propriamente dito, o plano de estudos conta com resoluções comentadas, conta com um guia completo de redação, enfim. Então vamos lá. Um método de baixo custo desenvolvido por pesquisadores brasileiros para remover os micro e os nanoplásticos da água utiliza partículas magnéticas modificadas com polidopamina. Essas nanopartículas aderem firmemente aos fragmentos de plástico presentes na água. Isso permite que esse material indesejável seja removido da água com auxílio de um ímã. Assinale a alternativa que apresenta o nome correto do processo de separação de misturas utilizado para remover os micro e nanoplásticos da água. Então, veja bem, essa questão está falando sobre separação de misturas, ou seja, está falando sobre misturas químicas. Quando nós pensamos em misturas químicas, estamos pensando então na junção de substâncias químicas diferentes. Uma mistura química pode ser heterogênea ou homogênea, então já anota isso. A mistura homogênea é aquela que apresenta uma fase única visível. Um exemplo para você, água junto com álcool. Imagina que você tem um balde com capacidade para 5 litros de algum líquido. Você colocou bastante água nesse balde e acabou colocando também 1 litro de álcool. Você não consegue perceber que tem duas coisas diferentes, porque a água e o álcool se misturam completamente, formando uma fase só. Então, essa é uma mistura homogênea. Já uma mistura heterogênea seria, por exemplo, água com óleo. Como eles não se juntam completamente, você vai ter duas fases visíveis. Então, por isso nós chamamos de mistura heterogênea, que é aquela que tem duas ou mais fases visíveis. E o que são, afinal de contas, essas separações de misturas? As separações de misturas são técnicas que a gente utiliza na química para isolar os componentes de uma mistura, ou seja, para separar uma substância da outra, de preferência sem alterar a natureza química dessas substâncias. Pois bem, vamos aqui então agora eliminar alternativas para que eu consiga te explicar o porquê de não ser cada uma delas. E é interessante que, se possível, você vá fazendo anotações ou prestando muita atenção a isso. Inclusive, se você está gostando dessa explicação, já clica em gostei aqui nesse vídeo para que eu possa trazer mais vídeos sobre química. Olha só, filtração. Você acha que pode ser essa? Se você acha, saiba que não pode. Por que não pode? Aqui no enunciado a gente está falando sobre remover esses microplásticos e nanoplásticos utilizando nanopartículas magnéticas e então, com o auxílio de um ímã, a gente vai tirar
esse plástico da água. E por que não pode ser a filtração, então? Porque para ser a filtração, você precisaria de uma espécie de filtro, algo que pudesse reter essas nanopartículas, permitindo então a passagem do líquido que seria a água. Então, a filtração é quando você tem um filtro, por exemplo, um filtro de café, e então a parte sólida daquela mistura, por exemplo, uma água junto com alguma coisa sólida, alguma coisa em pó que estaria ali, a parte sólida fica retida naquele filtro e a parte líquida consegue passar. Isso é a filtração. E nessa questão, definitivamente, nós não estamos falando de filtração. A alternativa B é a catação. Muita gente não sabe o nome dessa, nunca ouviu falar sobre isso, mas na verdade é uma forma de separação de misturas bem simples também. E não pode ser ela, porque a catação é um método manual de separação de misturas. Então é quando você vai separar sólidos uns dos outros, com base na cor, no formato, no tamanho, na aparência dele. Por exemplo, tirar pedrinhas ou então grãozinhos de milho ou outras sementes, outros grãos de dentro do feijão. Hoje em dia isso não é tão comum quanto alguns anos atrás, mas antigamente quando você comprava um pacote de feijão, dependendo da marca, às vezes, ele vinha com alguns grãozinhos de milho ali no meio, às vezes algumas pedrinhas também, enfim. Então, o que acontecia é que era muito normal que as pessoas tivessem que ficar catando as pedrinhas do feijão. Hoje em dia, ele já vem mais selecionado. Só que ainda assim é interessante também tirar algumas coisinhas ali que não são propriamente o feijão, certo? Então, isso é a catação. E definitivamente não é isso que a gente viu aqui no enunciado dessa questão. A alternativa C fala pra gente de decantação. Esse é interessante. A decantação também não é esse caso, gente. Por quê? Porque decantação é uma forma de separação de misturas que a gente vai ter um material mais denso e um menos denso. Você vai deixar aquela mistura em repouso. Então, imagina, por exemplo, que dentro desse frasco aqui, o que você tem azul é água e o que você tem amarelo são bolinhas de óleo. O que você pode fazer? Você pode deixar isso decantar. O que seria, então, deixar decantar? Você vai fazer com que eles se separem completamente, certo? Então, quem já usou, por exemplo, algum produto bifásico, sabe que isso acontece. Você vai ter isso aqui ficando separado. Então, você vai ter uma camadinha aqui que vai ser de óleo e a camadinha de água que vão ficar separadas. Como elas vão ficar separadas, você vai conseguir separá-las. Isso é a decantação. Então, você deixa em repouso para que aquela mistura acabe decantando, digamos assim, e com isso você consegue separar, certo? Então, nesse caso, não foi a decantação também que nós tivemos. Vamos para a próxima alternativa, a destilação simples. Destilação simples é uma forma de separação de misturas homogêneas, geralmente, quando você tem ali ou um sólido e um líquido, ou dois líquidos. Temos a destilação simples e a destilação fracionada. Então, é interessante saber que existem duas possibilidades, a simples e a fracionada, certo? E como a gente faz isso, então? Imagina que você tem um sólido que está completamente dissolvido dentro de um líquido, certo? Mais uma vez, vamos imaginar aqui um potinho com água. E aí você acabou dissolvendo sal. Essas bolinhas vermelhas são sal. Dentro dessa água. Só que esse sal não está acumulado aqui embaixo. Ele está disperso, ele está dissolvido. Então, o que você vai fazer a partir da destilação simples? Você vai aquecer essa mistura. Quando você aquece essa mistura, o líquido começa a virar vapor. Então, ele vai evaporando. E o que vai acontecer? Vai ficar naquele recipiente somente aquela parte sólida, que nesse caso era o sal. Então, isso seria uma destilação simples. A destilação fracionada é bastante parecida, mas é diferente. Então, a destilação fracionada é quando nós temos líquidos que têm diferentes pontos de ebulição. O que significa isso? Líquidos que eles vão se tornar vapor em temperaturas diferentes. Então, o ponto de ebulição é o ponto, a temperatura em que aquele líquido começa a virar vapor. Então, na destilação fracionada, você vai ter líquidos que têm diferentes pontos de ebulição. Assim, o que vai acontecer é que um deles vai virar vapor antes e o outro vai ficar contido naquele recipiente. Lembrando que na destilação, para você não perder uma parte da sua mistura, existe todo um aparato químico
de laboratório que vai conseguir pegar aquela parte que virou vapor primeiro, ok? Só que isso é um assunto para um outro momento. Então, basicamente também não é a destilação simples, e como o próprio nome aqui entrega pra gente quando fala de nanopartículas magnéticas, nós estamos falando da separação magnética. Então, essa separação magnética, ela acontece justamente assim, ela utiliza o ímã para atrair materiais que são magnéticos, ok? Por isso que essa questão fala aqui pra gente que tem o auxílio de um ímã. Então, essas nanopartículas vão se grudar no plástico, e como são nanopartículas magnéticas, o que vai acontecer é que o ímã vai se grudar nessas nanopartículas e vai fazer assim com que consiga tirar esse material indesejável de dentro da água. Então, essa foi a nossa questão de hoje. Se você quiser continuar aprendendo, você pode adquirir o plano de estudos FATEC para Desesperados no link da descrição que está aqui abaixo do vídeo, combinado? Dentro do plano de estudos tem um cronograma certinho do que você estudar em pouquíssimo tempo para a prova da FATEC, com as explicações dos conteúdos, e tem também resoluções comentadas de todas as matérias: português, matemática, biologia, química, física, história, geografia, e também tem de inglês, raciocínio lógico, tudo que cai no vestibular da FATEC você encontra por lá, além de um guia completíssimo de redação. Um super abraço e nos vemos no próximo vídeo.